A noite estava especialmente fria no deserto do Arizona, e o som das patas vacilantes de Max ecoava na pequena rua de terra batida. Elisa Sanders, com os olhos cheios de lágrimas e o coração acelerado, carregava o cachorro em seus braços frágeis. Ela entrou às pressas na clínica veterinária do Dr. Henry Carter, sentindo o cheiro inconfundível de medicamentos misturado à limpeza. "Por favor, me ajude", implorou ela, a voz trêmula. "Ele está morrendo." Henry, que organizava alguns papéis no balcão, virou-se rapidamente. A visão de Elisa, magra, com roupas gastas e o cachorro desfalecido, o paralisou por um instante. "Eu não posso pagar, mas farei qualquer coisa." A sinceridade desesperada nos olhos de Elisa era comovente. Ele hesitou por um momento, consciente de sua própria luta para manter a clínica aberta. Mas a ética que herdara de seu pai falou mais alto. "Deixe-me vê-lo", respondeu Henry, enquanto pegava Maxie com cuidado. Ele colocou o cachorro na mesa de exame, os movimentos precisos, mas sua expressão revelava preocupação. Assim que examinou Maxie, Henry sentiu o choque subir por sua espinha. "Isso é envenenamento", murmurou, enquanto pegava rapidamente o soro e os medicamentos. O estado do animal era crítico. Ele olhou para Elisa e disse: "Eu preciso agir agora. Cada segundo é vital." Enquanto Henry trabalhava febrilmente, Elisa sentou-se em uma cadeira próxima, abraçando o próprio corpo. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Laura Bennett, a recepcionista, entrou na sala com uma expressão grave. "Henry, você sabe que não podemos continuar assim. Estamos no vermelho." "Salvar vidas é mais importante que dinheiro", respondeu ele, cortante. Laura bufou, mas saiu, deixando Henry concentrado. As horas avançaram, e Henry lutou contra o tempo, como se a vida de Max fosse um reflexo das batalhas que ele mesmo enfrentava. Elisa, percebendo o esforço do veterinário, contou um pouco de sua história. "Eu perdi tudo, minha família, minha estabilidade. Só tenho o Maxie. Ele é tudo para mim." Quando a madrugada chegou, Maxie finalmente começou a reagir, para o alívio de Henry. Mas o veterinário percebeu algo que deixou seu coração pesado: as marcas de envenenamento no corpo do cachorro não pareciam acidentais. Ele limpou as mãos e encarou Elisa. Alguém tentou machucá-lo de propósito. O rosto de Elisa empalideceu. "Como assim? Quem faria isso?" Henry colocou a mão no ombro dela, em um gesto de compaixão. "Você tem algum inimigo?" A sala caiu em um silêncio profundo, a tensão carregada no ar. O amanhecer trouxe uma luz fraca à clínica, mas o cansaço no rosto de Henry e Elisa era evidente. Maxie, embora ainda fraco, dava sinais de recuperação. Cada respiração do cachorro era como um sopro de esperança para Elisa, mas Henry sabia que os custos desse tratamento haviam ultrapassado o limite do que ele poderia arcar. "Elisa", começou ele, com cuidado, "o que eu fiz aqui foi necessário, mas não foi fácil. Meu orçamento está em ruínas." Elisa, com os olhos fixos no cachorro, levantou-se e segurou as mãos de Henry. "Eu vou te pagar. Talvez não hoje, mas eu prometo que encontrarei uma forma. Maxie é tudo o que eu tenho, e você o salvou. Isso não tem preço." Henry queria acreditar nela, mas sua realidade era dura. Laura entrou na sala, cruzando os braços. "Henry, precisamos conversar. Não podemos mais continuar assim. Mais um caso como este, e a clínica fecha as portas." "Laura, sei que está preocupada, mas salvar vidas sempre será a prioridade aqui." Sua voz carregava uma firmeza transformadora, e Elisa, ao ouvir aquilo, sentiu algo mexer profundamente em seu coração. Antes que pudessem conversar mais, a campainha da clínica tocou.
Um homem alto, de terno escuro, entrou com passos firmes, a tensão estampada em seu rosto. Estou procurando por Elisa Sanders, disse ele, com um tom que misturava preocupação e autoridade. Elisa congelou. Seus olhos arregalaram-se, e ela segurou Maxie com força. Eu não sei quem você é, respondeu com uma voz trêmula. Sem dar explicações, pegou Max nos braços e saiu apressada pela porta dos fundos. Henry observou a cena, perplexo. Quem era esse homem? Ele parecia nervoso, mas não necessariamente hostil. Laura deu de ombros. Talvez ela esteja escondendo algo. Ou alguém. Elisa desapareceu na rua, com Max ainda se recuperando, mas antes de partir, deixou um bilhete na recepção. Henry leu as palavras rapidamente, sentindo uma mistura de curiosidade e inquietação. Eu sei que prometi voltar para te pagar, e eu vou. Mas agora, não posso explicar. Obrigada por tudo. Por favor, cuide-se. Elisa. Henry releu o bilhete, sentindo um aperto no peito. Por que alguém tão jovem e vulnerável estaria tão desesperada? Que segredos ela escondia? Nos dias seguintes, Henry tentou retomar sua rotina, mas a presença de Elisa e a promessa não cumprida permaneciam em sua mente. Era como se a conexão que haviam criado fosse mais forte do que ele poderia entender. Enquanto isso, Laura continuava insistindo para que ele fosse mais prático e menos emocional com seus pacientes. Se você continuar assim, não terá clínica para salvar ninguém, Henry. Mas ele sabia que de alguma forma, ajudar Elisa e Max havia mudado algo dentro dele. O tempo parecia ter passado em um piscar de olhos. 5 anos se foram desde a noite em que Henry salvou Max, e a pequena clínica veterinária havia se tornado uma batalha diária contra as adversidades. Com dívidas acumuladas e clientes diminuindo, Henry se perguntava se havia tomado as decisões certas. Henry, precisamos conversar, disse Richard Monroe, seu sócio, entrando em sua sala com uma expressão séria. A clínica está afundando. Temos uma oferta interessante de uma grande corporação. Eles querem comprar tudo. Henry fechou os olhos por um momento, sentindo o peso das palavras de Richard. Vender a clínica significaria abandonar o legado de seu pai e tudo pelo qual lutou. Não posso fazer isso, Richard. Não posso trair o propósito pelo qual estou aqui. Richard suspirou, mas antes que pudesse argumentar, um barulho vindo da recepção interrompeu a conversa. Laura entrou correndo, o rosto pálido. Henry, alguém vandalizou a clínica. Quando Henry saiu para ver o estrago, ficou chocado. As janelas estavam quebradas, os armários revirados, e na parede principal, uma mensagem pintada com tinta vermelha dizia: feche agora ou pague o preço. Além disso, medicamentos importantes haviam sido roubados, comprometendo ainda mais o funcionamento da clínica. A visão era devastadora, e Henry sentiu o desespero crescer dentro de si. Isso é coisa de gente que não quer que você continue, disse Laura, com os olhos marejados. Talvez seja um sinal, Henry. Talvez seja a hora de desistir. Mas Henry, mesmo diante do caos, recusava-se a abandonar sua missão. Ele limpou os escombros com as próprias mãos, decidido a continuar, mesmo que isso significasse sacrificar tudo. Enquanto isso, uma figura familiar reaparecia na cidade. Elisa Sanders, agora com uma postura confiante e um olhar transformador, caminhava pelas ruas discretamente. Max, saudável e enérgico, seguia ao seu lado, simbolizando a jornada que ambos haviam trilhado. Na mesma semana, Laura fez uma descoberta que a deixou sem palavras. A corporação interessada em comprar a clínica era controlada pela família Sanders, a mesma família de Elisa. A coincidência era perturbadora,
mas antes que pudesse contar a Henry, ele recebeu uma carta misteriosa. A carta, escrita em um papel luxuoso, era um convite para uma reunião em um renomado hospital da região. Eles querem falar comigo sobre o futuro da clínica, disse Henry, com uma expressão intrigada. O que você vai fazer? Perguntou Laura. Henry olhou para a carta por mais um momento antes de responder. Eu vou. Mas não faço ideia do que esperar. O sol brilhava forte no céu do Arizona enquanto Henry estacionava seu carro diante do hospital. O edifício, uma estrutura imponente de vidro e aço, refletia o poder e a sofisticação de quem o comandava. Ele respirou fundo, ajeitou o casaco desgastado e entrou, sentindo-se pequeno diante do luxo que o cercava. Dr. Henry Carter? Perguntou uma mulher de terno impecável na recepção. Ele assentiu, ainda se sentindo deslocado. Por favor, me acompanhe. A cada passo, Henry sentia o coração acelerar. As dúvidas martelavam sua mente. Por que ele fora convidado? O que aquela reunião poderia significar? Quando as portas duplas de uma sala de reuniões se abriram, ele congelou. Elisa? A palavra escapou de seus lábios como um sussurro. Diante dele, estava Elisa Sanders, elegantemente vestida, com um sorriso sereno. Ao seu lado, Max abanava o rabo com entusiasmo, a vitalidade do cachorro contrastando com a imagem de desespero de 5 anos atrás. Surpreso em me ver, Dr. Carter? Perguntou Elisa, sua voz carregada de confiança. Deixe-me explicar. Esta é a rede de hospitais que herdei do meu pai, David Sanders. Durante anos, resisti em assumir esse lugar, mas algo mudou. E você foi o motivo. Henry piscou, ainda tentando processar as palavras. Eu. Elisa assentiu, seu olhar intenso. O que você fez por Max e por mim naquela noite me mostrou algo que eu nunca esqueci. Sua compaixão, mesmo quando estava enfrentando suas próprias dificuldades, foi transformadora. Foi isso que me deu forças para retomar o controle da minha vida e desta rede. Henry sentiu um turbilhão de emoções. A mulher insegura e desesperada que ele conhecera, agora era uma líder confiante. Mas por que me chamar aqui? Perguntou ele, ainda incrédulo. Elisa se levantou e se aproximou, com Max seguindo seus passos. Eu estive acompanhando sua clínica. Sei das dificuldades que você enfrenta. Quero ajudá-lo. Quero financiar a expansão da sua clínica e fazer de você o diretor de um hospital veterinário dedicado ao cuidado de animais resgatados. Henry ficou sem palavras. A oferta era inacreditável, mas também carregava um peso. Isso é, muita coisa para processar. Por que faria isso por mim? Elisa sorriu, um brilho sincero em seus olhos. Porque você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Agora é minha vez de acreditar em você. O reencontro foi marcado por sentimentos mistos, surpresa, gratidão e um profundo senso de propósito. Henry sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas a decisão não seria fácil. Henry voltou para casa naquela noite com o convite de Elisa pesando em sua mente. A proposta era mais do que ele poderia imaginar, mas aceitar significava abrir mão de parte de sua independência. Enquanto refletia, um pensamento o assombrava: e se ele perdesse a essência de sua clínica, o legado que tanto lutara para manter? Na manhã seguinte, Elisa visitou a pequena clínica, acompanhada por Maxie. O contraste entre a elegância dela e o estado desgastado da clínica era gritante. Eu entendo suas dúvidas, Henry, disse ela, gentilmente. Mas não quero mudar quem você é, ou o que você representa. Quero amplificar o que você já faz de melhor, salvar vidas. Antes que pudessem continuar a conversa, Richard Monroe apareceu, o rosto marcado pela raiva. Então é isso?
Você está mesmo pensando em vender? Henry franziu a testa. Vender? Do que você está falando? Richard jogou um contrato sobre a mesa. Eu tomei a liberdade de iniciar as negociações com a corporação Sanders. Eles me ofereceram uma quantia generosa para comprar a clínica, e já está tudo praticamente acertado. Elisa olhou para Henry, surpresa e visivelmente irritada. Eu nunca aprovei esse acordo. Esta corporação não funciona mais como antes. Henry, você tem que acreditar em mim, meu objetivo é ajudá-lo. Henry encarou Richard, sentindo a traição como uma punhalada. Você tentou vender minha clínica pelas minhas costas? Isso é inaceitável. Richard, sem remorso, deu de ombros. Eu fiz o que precisava para salvar o que restava. Com firmeza, Henry rasgou o contrato na frente de Richard. Eu decido o futuro desta clínica, não você. Richard saiu furioso, deixando Henry e Elisa sozinhos. Eu confio em você, Elisa, disse Henry, finalmente. Mas precisamos fazer isso do meu jeito. Se vamos expandir, quero manter minha autonomia. Não quero que minha clínica perca o propósito pelo qual foi criada. Elisa sorriu, claramente aliviada. Você tem minha palavra. Na semana seguinte, durante a inauguração do novo hospital veterinário financiado por Elisa, ela subiu ao palco para fazer um discurso. Seus olhos brilharam enquanto falava. 5 anos atrás, eu era uma jovem perdida e desesperada. Henry Carter me deu não apenas esperança, mas uma nova chance de acreditar na bondade humana. Hoje, este hospital é um reflexo do impacto dele na minha vida. Os aplausos encheram a sala, mas Henry não pôde conter a emoção quando um homem no fundo da multidão se aproximou. David Sanders, o pai de Elisa, parecia emocionado. Obrigado por salvar minha filha e mostrar a ela o que realmente importa, disse David, apertando a mão de Henry. Henry percebeu que aquela jornada não era apenas sobre salvar animais, mas também sobre tocar vidas de formas inimagináveis. A pequena clínica veterinária que Henry lutara para manter durante anos, agora era um centro de referência. Com o financiamento de Elisa e sua dedicação inabalável, o espaço ganhou novos equipamentos, salas modernizadas e uma equipe apaixonada pelo trabalho. A transformação era inspiradora, mas não sem desafios. Henry andava pelos corredores da nova clínica, observando os rostos animados da equipe e dos pacientes. Maxie, agora o mascote oficial, circulava entre os visitantes, despertando sorrisos por onde passava. A comunidade local, anticética, agora apoiava a clínica, trazendo não apenas seus animais, mas também doações e voluntários. No entanto, o sucesso repentino trouxe atenção indesejada. Durante uma reunião de rotina com Elisa, Henry recebeu uma mensagem urgente de Laura. Temos um problema, disse ela, entrando apressada. Um antigo rival de Henry, o Dr. Alan Whitaker, que administrava uma clínica concorrente na região, havia publicado acusações falsas online. Ele afirmava que a clínica de Henry utilizava métodos antiéticos para atrair clientes. A notícia se espalhou rapidamente, manchando a reputação do novo espaço. Elisa, isso pode acabar com tudo, disse Henry, segurando o jornal. Mas Elisa não era mais a jovem insegura de anos atrás. Henry, vamos lidar com isso. Confie em mim. No dia seguinte, ela convocou uma coletiva de imprensa, enfrentando as acusações de frente. Com provas em mãos e o apoio de antigos pacientes de Henry, incluindo testemunhos comoventes, Elisa desmascarou Alan publicamente. O gesto foi não apenas surpreendente, mas também restaurou a confiança na clínica, solidificando seu lugar na comunidade. Eu disse que acreditava em você, afirmou Elisa, com um sorriso determinado. Henry começou a entender que a parceria com Elisa não apenas trouxe novos desafios,
mas também fortaleceu sua missão. Com ela ao seu lado, ele sentia que poderia enfrentar qualquer coisa. Durante a cerimônia de inauguração oficial da nova clínica, David Sanders apareceu novamente. Desta vez, sua postura era humilde, e seus olhos, cheios de arrependimento. Ele se aproximou de Elisa e Henry, falando com uma voz carregada de emoção. Elisa, nunca me perdoarei por ter colocado o dinheiro acima da família. Ver o que você se tornou, é a maior lição que já recebi, disse ele, antes de apertar a mão de Henry. E você, Dr. Carter, obrigado por salvar minha filha. Você mudou a vida dela, e por tabela, a minha. Henry, emocionado, apenas assentiu. O momento foi profundo e transformador, marcando o início de uma nova fase para todos. Com os olhos fixos em Maxie, Elisa disse, emocionada, tudo isso começou com ele. E tudo isso é graças a você, Henry. No dia seguinte, o sol nasceu sobre o deserto do Arizona, banhando a nova clínica veterinária com uma luz dourada. A rotina ali já estava em pleno funcionamento, mas, para Henry, cada dia parecia um lembrete vivo de como sua vida havia mudado. Ele observava a equipe em ação, enquanto Maxie corria alegremente pelo pátio, cumprimentando os clientes. A conexão entre todos era palpável, uma sinfonia de bondade, resiliência e esperança. Elisa aparecia com frequência, trazendo sua energia renovada e ideias inovadoras para expandir os serviços da clínica. Juntos, eles criaram programas para animais resgatados e de famílias em situação vulnerável, garantindo que ninguém mais passasse pelo que Elisa e Maxie haviam enfrentado. Você fez disso algo muito maior do que eu imaginava, Henry admitiu em uma conversa tranquila com Elisa. Ela apenas sorriu. Tudo isso é um reflexo de quem você é, Henry, respondeu. Eu só dei a você as ferramentas. Mas, como em qualquer história transformadora, os desafios continuavam surgindo. Uma tarde, enquanto atendia um caso emergencial de um animal atropelado, Henry percebeu que o cliente era uma figura notoriamente influente, Robert Alley, um bilionário recluso conhecido por sua discrição. Após salvar o animal, Henry não esperava mais do que um simples agradecimento, mas, em vez disso, recebeu um convite inesperado para abrir filiais da clínica em outras cidades, com financiamento total de Alley. O bilionário, emocionado com o cuidado de Henry, disse, eu nunca vi alguém tratar um animal com tanta dedicação. Quero ajudar você a levar isso a mais pessoas. Elisa ficou impressionada, mas não surpresa. Sua bondade continua abrindo portas, disse a Henry. As semanas seguintes trouxeram um movimento intenso à clínica. Filiais começaram a ser planejadas em outras cidades do Arizona, e Henry viu sua missão crescer exponencialmente. O ápice da trajetória de Henry chegou em uma noite especial, quando ele foi convidado a participar de uma cerimônia nacional de reconhecimento por seu trabalho. No evento, Elisa estava ao lado dele, radiante, enquanto Maxie, agora símbolo do hospital, roubava a cena. Quando Henry subiu ao palco para receber o prêmio, sua voz falhou por um momento ao olhar para o público. Eu sempre pensei que salvar animais era minha missão. Mas o que aprendi nos últimos anos é que a bondade vai muito além disso. Ela transforma vidas, inclusive a minha. As palavras de Henry foram recebidas com uma ovação de pé. Elisa, emocionada, enxugava as lágrimas enquanto Max abanava o rabo, como se entendesse a importância do momento. Naquela noite, ao voltarem para casa, Henry e Elisa olharam para Maxie. O cachorro, agora um símbolo de superação, parecia representá-los em sua jornada. Quem diria que tudo isso começou com ele? Henry murmurou, acariciando o animal. Elisa sorriu, e seu olhar encontrou o de Henry. Na verdade, começou com você. E assim, com corações cheios de gratidão e uma visão para o futuro, eles seguiram juntos, transformando vidas, uma de cada vez.
Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.